Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje continuaremos comentando livros. Estaremos aí lendo o capítulo 3, continuando com Confissões de Agostinho de Hipona. O capítulo 3 ele é um dos menores que tem. Boa parte dos capítulos agora, depois do 3, do 4 para frente, eles são muito grandes, então teremos aí uma divisão nos episódios, muito provavelmente, para não ficar muito extenso e cansativo, tanto para mim como para vocês. Eu tentarei, assim como eu falei nos outros vídeos, colocar legenda. Não sei se conseguirei, mas tentarei. O capítulo 3 ele traz assim para nós: será que os céus e a terra contêm a ti, já que tu os enches? Ou tu os enches e ainda os transbordas, já que estes não podem contê-lo? E para onde vai o restante de ti, quando os céus e a terra já estão cheios? Ou não precisas tu de algo que lhe contenha, pois criaste todas as coisas, visto que aquilo que tu enches o faz contendo? Pois os vasos que tu encheste não mantêm a ti, porque embora quebrados, tu não te derramas. E quando te derramas em nós, tu não feneces, antes nos avivas. Tu não te dissipas, antes une-te a nós. Mas tu que enches todas as coisas, enches a tudo com tudo o que há em ti? Ou, já que todas as coisas não podem conter a ti inteiramente, conterão parte de ti? A mesma parte de uma só vez? Ou para cada parte, quanto maior, mais, quanto menor, menos? Será então uma parte de ti maior e a outra menor? Ou serás tu inteiro em toda parte, enquanto nada pode conter-te inteiramente? Bem, a primeira coisa que eu tenho a pontuar aqui sobre o capítulo 3 é que ele é extremamente cheio de perguntas. O capítulo 3 ele é repleto de indagações. E eu acredito que isso é muito por parte de que o próprio Agostinho de Hipona era um filósofo, E assim, acredito eu, como a filosofia por si mesma, ela é um estudo baseado em responder perguntas, Ela descobre as coisas, a filosofia ela sempre descobriu coisas perguntando sobre elas e indo atrás dessas respostas. Então, eu acho interessante que nesse capítulo 3 ele faz muitas indagações, E ele não finaliza elas. Eu acredito muito que Agostinho ele já tenha tido essas respostas, até porque ele era um grande conhecedor da palavra. E como grande conhecedor da palavra, ele já sabia essas respostas, porque essas respostas estão lá. Todas essas respostas estão na Bíblia, na palavra sagrada. Só que mesmo assim, mesmo sabendo das respostas, é interessante que essas perguntas elas vão complementar muitos pensamentos futuros dentro do próprio livro, dentro de próprio Confissões. É aquela questão de não dar pontos sem nó. Acho que é assim o ditado, eu não faço a mínima ideia, mas acho que é assim. Então, dentro do capítulo 3, eu pontuei algumas coisas que eu achei bastante interessante. Primeiro, a primeira pergunta que ele faz no capítulo 3: será que os céus e a terra contêm a ti, já que tu os enches? Aqui, ele aponta muito claramente a presença de Deus na criação dele. É interessante quando a gente olha para esse ponto, quando a gente olha para a presença de Deus na criação, porque a gente não vê uma criação abandonada, Enquanto muitas pessoas acreditam que
entre outras palavras, se Deus, entre aspas, né? Se Deus existe, por que que o mundo continua do jeito que está? Se Deus existe, por que existe fome? Por que existe guerra? E isso não significa que Deus não exista ou que Deus abandonou a sua criação, né? Muitos dizem que por existir fome, por existir guerras, doenças e etc., isso significa que Deus abandonou a sua criação. Só que sabemos que não é assim que funciona. Na realidade, a fome existe, a guerra existe, doenças existem por conta da presença do pecado na Terra. O pecado, essa natureza pecadora do homem, é a responsável pelo egoísmo, pela desigualdade que a gente tem, desigualdade social, pelas doenças, por conta de tudo isso, por conta da presença do pecado, né, é que tudo isso existe. Não é que Deus abandonou a sua criação ou Deus tenha deixado de lado a sua criação, pelo contrário. Deus em todo momento, desde que Adão saiu do Éden até o último momento, trazendo em outras palavras, desde o capítulo 1 de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, a gente pode ver que Deus está na sua criação, que Deus está presente na criação. Não estamos falando de um Deus que nos abandonou. Pelo contrário, estamos falando de um Deus que nos amou de uma forma tão tremenda, de uma forma tão grande, que Ele criou um plano, o plano salvífico, né? Ele criou esse plano para que pudéssemos achar a salvação. Ele criou esse plano para que pudéssemos ter uma saída, para que não fôssemos castigados, para que não fôssemos para o castigo eterno sem uma chance de salvação, sem uma chance de justificação. Deus, Ele nos justifica, Deus nos salvou, foi Ele quem bolou todo o plano da salvação, foi Ele quem deu o seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê. Deus, Ele fez tudo para nos dar uma segunda chance, né? Ele nos deu uma segunda chance. Ele nos amou de tamanha forma que Ele nos deu uma segunda chance. E Deus, Ele sempre esteve presente na sua criação. E não falo só da criação humana. Se a gente falar da criação de Deus e voltar os nossos olhos apenas para o homem, seremos egoístas, né? Deus, Ele sempre esteve presente na sua criação. Os Salmos de número 19, os versos de 1 e 2, eles nos trazem assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Outros salmos, né, o Salmo 104, ele é um salmo inteiramente voltado para a glória de Deus na criação. Eu não salvei ele, mas eu vou abrir aqui rapidinho para vocês perceberem o quanto o Salmo de Deus, ele fala da presença de Deus na criação, envolvendo toda a criação, não só o ser humano. Vamos lá. Verso 3. Põe nas águas as vigas das suas câmeras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Eu vou ler boa parte dele, vocês vão percebendo. Vamos para o verso 4. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você dá pausa no vídeo, abre e a gente faz a leitura junto. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo como um vestido, as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram, subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Termo lhe pusestes que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes. Dão de beber a todo o animal do campo, os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos.
Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto à cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são para as cabras montanheses, e os rochedos são refúgio para os coelhos. Designou a lua para as estações. O sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se acolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas que fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. A gente ainda tem outros versos, mas senão vai ficar muito grande. Aqui o Salmo de número 104, ele é muito específico, ele é muito claro quando ele nos mostra que os animais, as plantas, o céu, a terra, até a vastidão do universo, ela proclama a glória de Deus. E não só proclama a glória de Deus, mas Deus está presente em sua criação. Está presente nos animais, está presente nas árvores, no céu, na terra, no universo. Em tudo aquilo que existe, Deus ele se faz presente. Nós podemos ver uma pequena assinatura de Deus em tudo aquilo que ele criou. Um outro ponto muito interessante que eu anotei aqui sobre o capítulo 3 é quando Agostinho ele faz essas perguntas assim. Ou não precisas tu de algo que lhe contenha, pois criastes todas as coisas, visto que aquilo que tu enches o faz contendo. Não, Agostinho. Eu sei que Agostinho sabe disso, mas deixe-me fingir uma conversa com ele. Não, Agostinho. Deus não precisa de algo que contenha ele. Porque Deus ele é suficiente em si mesmo. Esse é um dos atributos divinos, né? Deus ser suficiente dele mesmo é um atributo divino. Diferentemente de nós, que temos essa necessidade dele, que somos dependentes totalmente dele, que sem ele nós não teríamos nem a capacidade de respirar. Nós vemos essa diferença entre Criador e criação. Entre um que foi aquele e que é aquele e que sempre será aquele que tem todo o poder, e entre nós, que não podemos nada a não ser que seja algo dado por ele. Como o próprio Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Deus não precisou ser criado e ele nem foi criado por outra pessoa, por outro Deus. Ele já existia, ele sempre existiu e ele sempre existirá. Deus ele é suficiente em si mesmo. E esse é um dos seus atributos. E diferente de nós, Deus nunca muda. A imutabilidade de Deus, ela é real. E por isso que ele sempre vai ser suficiente em si mesmo. E entrando agora no outro ponto que eu já falei aqui ainda agora, que nós somos totalmente dependentes dele. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 15, os 5 primeiros versículos traz assim para nós: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não tiver na videira, assim também vós se não tiverdes em mim. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque
sem mim nada podeis fazer. E aqui eu quero que vocês entendam bem o ponto de que somos totalmente dependentes de Deus, não porque nós precisamos viver. Pelo contrário, a vontade de Deus sobre nossa vida tem que ser de uma forma tão clara que, se Ele nos quiser levar agora, nós precisamos dizer assim como Jesus: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Nós somos totalmente dependentes dEle, a nossa vida é dEle. E Ele faz com a nossa vida aquilo que Ele quer. Se Ele quiser nos levar agora, amém. Mas se Ele quiser nos manter vivos, amém também. O que a gente tem que colocar nas nossas cabeças é que o fato de sermos totalmente dependentes dele nos coloca num local de dependência. E esse local de dependência, ele precisa estar bem claro nas nossas mentes, porque senão vamos começar a achar que podemos fazer qualquer coisa sem ele. E sabemos que não é assim. Porque sem mim nada podeis fazer. Para nós que somos pentecostais, nós temos muito costume dos dons, falar em línguas, profetizar, ter sonhos. E precisamos entender que nada disso vem se não estivermos com Jesus, se não estivermos num local de dependência de Deus. Porque é através do Espírito Santo que recebemos esses dons. Esses dons não são nossos. Não sou eu, o Igor, que tenho o dom da palavra, ou o dom de sabedoria, ou o dom de profetizar, seja lá o que for. Não sou eu que tenho esse dom. Esse dom, ele me é cedido pelo Espírito Santo. E por conta disso eu tenho que me colocar nesse local de dependência. E aí quando eu me coloco nesse local de dependência, eu entendo que não existe dependência de outra pessoa, dependência de um relacionamento, sem ter amor pelo outro lado. Como assim? O que você quer falar com isso? Eu quero falar que não existe ser dependência de Deus se você não ama a Deus verdadeiramente. Lembrando que amar a Deus, ele é o primeiro mandamento. O próprio Cristo nos falou isso. Amar a Deus está acima de todas as outras coisas. Amar a Deus tem que estar acima do amor pela nossa família, acima do amor pelos nossos amigos, acima do amor pelo mundo. Nós, como cristãos, nem devemos amar o mundo. Tem que estar acima do nosso amor por nós mesmos. Amar a Deus, ele nos coloca num relacionamento com ele muito maior do que a gente poderia imaginar chegar. E aí quando a gente ama a ele acima de tudo, nós nos colocamos nesse local de dependência, porque sabemos que sem ele, que sem amá-lo, que sem colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas, nenhum passo poderemos fazer. Nós devemos ser totalmente dependentes dele. Último ponto que eu quero trazer para vocês no dia de hoje, nesse vídeo sobre o capítulo 3, nesse Comentando Livros, é quando Agostinho nos fala o seguinte: e quando te derramas em nós, tu não feneces, antes nos avivas. Eu quero falar desse avivamento que Agostinho nos fala, eu quero falar desse avivamento que Deus nos traz. É incrível como esse avivamento ele nos muda completamente. Precisamos entender que avivamento ele não vem para pessoas vivas, ele vem para pessoas que estão mortas. Por isso que o nome é Aviva. E o primeiro significado de avivamento, muitos de vocês pensam que é aquele movimento cheio de pessoas, estados cheios de pessoas para adorar a Deus, para glorificá-lo, aquela maravilha. Mas antes disso, temos que entender o verdadeiro significado de avivamento. Até porque um avivamento social, ele não vai começar sem que exista um avivamento pessoal. Primeiro precisa existir o avivamento pessoal para que depois Deus nos use para avivar o seu colégio, a sua faculdade, a sua igreja, a sua cidade, o seu estado ou o seu país. A mudança tem que começar por nós. E eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso próprio avivamento, sobre esse avivamento que precisa começar por nós. E depois de um avivamento social. Precisamos entender essa ordem. Primeiro o avivamento pessoal, depois o avivamento social. Paulo, quando estava escrevendo
aos Éfesos, capítulo 2, nos versículos, todo o capítulo, na verdade, ele traz assim para nós: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Glória a Deus. É lindo a gente ver como estávamos mortos antes de Cristo chegar na nossa vida. É maravilhoso ver que antes de Cristo chegar com salvação na nossa vida, a gente consegue analisar o nosso passado e ver que tudo aquilo que estava para trás, nada daquilo valia a pena porque não tínhamos a Cristo. Já que Cristo é nosso tudo, já que Ele nos salvou, foi Ele que crucificou a sua carne para poder nos salvar. É lindo ver essa obra redentora que Deus planejou de antemão para nós. É lindo ver que o sacrifício de Cristo, Ele nos salva, Ele nos muda, Ele nos transforma. Ele tira essa pessoa morta e agora um novo homem nasce. É lindo ver como Deus bolou todo o seu plano salvífico, como Ele fez cada coisa acontecer do jeito certo. É maravilhoso ver que Jesus, Ele cumpriu cada parte do que Ele deveria cumprir, não porque era obrigação dele, mas porque Ele decidiu fazer isso. Lá no Getsemane, embora estivesse com muita vontade de deixar de lado, porque Ele pede ao Pai que, se possível, afaste dele aquele cálice. Mesmo assim, Ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É lindo ver que Cristo, Ele decidiu passar por todo aquele sofrimento por nós, por amor a nós, para nos trazer esse avivamento pessoal, para que não continuássemos mortos. Pelo contrário, para que chegássemos um dia a ter vida nele. E quando Ele nos aviva, quando encontramos esse avivamento pessoal, quando deixamos de ser mortos para finalmente nos tornarmos vivos, quando matamos o velho homem e o novo homem nasce, é aí que nós estamos começando a nos preparar para trazer o avivamento social. O avivamento social, ele é responsabilidade minha e sua,
Não espere que aconteça um avivamento na sua cidade. Não fique esperando pessoa X, não fique esperando pessoa Y. Seja você o responsável por esse avivamento. Da mesma forma que Deus me usa, Ele pode usar você, ou pode até usar melhor do que Ele me usa. Por isso que nós devemos ser os responsáveis a levar a palavra de Deus. O avivamento social, ele não precisa de pessoa específica para acontecer. Ele precisa de pessoas dispostas a fazer acontecer. E aí, a palavra que eu trago para estar finalizando sobre esse assunto do avivamento social se encontra lá em Joel 2, versículos 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre nós os cristãos. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele está presente em nós que já o aceitamos, que já o reconhecemos como nosso Salvador. O Espírito Santo, ele está aqui para nos capacitar a trazer esse avivamento social. Mas como eu falei, muitas pessoas têm um desejo de avivamento social, mas não mexem sequer um dedo para fazer isso acontecer. Mas o avivamento social é responsabilidade nossa. Nós que devemos nos mover, nós temos o Espírito Santo conosco. E aqui eu finalizo comentando livros dessa semana, desse mês. Não sei, tenho que ver minha agenda para ver como vai ficar as postagens do Comentando Livros. Espero que vocês tenham gostado. O capítulo 4, ele é um pouco maior que o 3, mas não vai ser preciso dividir em 2. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Se gostaram, por favor, deixem um like. Por favor. E compartilhem a mensagem também. Levem essa mensagem a outras pessoas. Além de vocês me ajudarem, se essa mensagem tocou você, ela pode tocar outras pessoas também. Mais uma vez, a paz do Senhor. Muito obrigado por ter ficado até o fim. Fiquem com Deus.